Bom dia, graça e paz, seja bem-vinda a mais uma jornada de lições. Estamos começando mais uma semana, glória a Deus, mais uma semana na presença do Senhor e para meditar na palavra do Senhor. E essa semana eu quero trazer para vocês, nós vamos estar falando sobre temperamentos. Eu quero também deixar minha parcela sobre temperamentos nessa semana. Eu sei que tem muitos assuntos no YouTube e muitas pessoas que falam sobre isso, sobre temperamentos, e não dá para falar sobre muita coisa, né, porque é muito extenso, mas eu também quero deixar aqui a minha parcela de contribuição sobre temperamentos e o que Deus tratou comigo e a forma como o Espírito Santo trabalha em nós e em nosso temperamento. Mas antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, e quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante, e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, e assim nós abençoamos as pessoas. Então vamos lá, na jornada de hoje nós vamos estar falando sobre esses temperamentos e durante toda a semana nós vamos estar falando sobre cada um deles. Mas para começar hoje, né, vamos entender o que é temperamento, para dar esse início, né, esse pontapé inicial. Então vamos lá, todos nós sabemos, né, que o temperamento é o registro biológico que vem dos nossos pais, hereditário, passado de pai para filhos, ou seja, nós nascemos com ele. Então eu quero trazer para vocês, eu vou até usar esse livro que eu acredito que muitos de vocês conhecem, ó, Temperamentos Transformados, ó. Nós vamos usar esse livro que muitos também conhecem, né? Muitos conhecem e usam, nós vamos estar usando esse livro. Então, temperamento é isso, é um registro biológico que nós nascemos com ele, né? Ou seja, é como você reage. Eu vou trazer sempre de uma forma muito prática, muito curta, muito objetiva, tá bom? Então, vamos lá, o temperamento é como você reage. E o caráter, né? Vamos também falar sobre caráter e personalidade para que a gente entenda. O caráter é a característica que, sendo boas ou más, distingue uma pessoa. Então, o caráter é quem você é. Sabe aquela situação quando ninguém está vendo? Né? Se o temperamento é como você reage, o caráter já é o contrário. O caráter já é quando ninguém vê como você se comporta. Então, quem você é o reflexo das nossas experiências, é a parte de nós que é determinada pelo ambiente. Por que é determinada pelo ambiente? Porque, na verdade, nós somos influenciados pelo ambiente, não é verdade? Então, às vezes, quando ninguém está vendo, é que nós vamos mostrar o nosso caráter, mostrar quem realmente nós somos. E diante do ambiente, diante da sociedade, diante das pessoas, é o que nós vamos também mostrar o nosso caráter, ou seja, quem somos. Mas o maior entendimento em relação ao caráter é quando ninguém vê. Né? É quando aquelas pessoas que nos conhecem não estão nos vendo, como nós nos comportamos, qual é a nossa índole, né? E a personalidade? A personalidade é o aspecto que uma pessoa demonstra e assume como os outros te vê. Então, a personalidade é como você se apresenta ao mundo. Então, como as pessoas te conhecem, é a tua personalidade. Às vezes, quando a pessoa fala assim, você conhece fulano, né? Ou Maria, ou João, conheço aquela pessoa alegre, divertida, né? Já começa a identificar. Aquela pessoa que é meia quieta no canto, aquela pessoa que é mais na dela, aquela pessoa meio nervosa, aquela pessoa meio estressada. Então tem tudo isso, né? Então a personalidade é que você mostra que você é, né? É como você se apresenta ao mundo. Então eu achei muito importante estarmos trazendo isso para que a gente entenda que Deus, ele nos formou, ele nos fez, ele nos criou com temperamento, caráter, personalidade, né? Eu quero estar lendo alguns textos com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos um texto bastante conhecido, né? Do capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E olha que interessante que diz: e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, quem tinha que dominar aquela ira? Caim. Quem tinha que dominar aquele desejo? Caim, não é verdade? A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, ou seja, nós podemos irar, mas não podemos pecar. Então, o que a gente tem que entender, eu até tirei aqui do livro Temperamentos Transformados, né, da página 81, que fala assim, é importante lembrarmos que Deus não apaga o nosso temperamento, né, quando nos enche do teu espírito, pois cada um mantém a sua própria individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo reorienta as nossas forças para a glorificação de Deus e tem
tempera as nossas fraquezas, vencendo-a com características que do homem que anda no Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e no 26. Ou seja, Deus não apaga o nosso temperamento. Não, agora você me aceitou como Senhor e Salvador, você não vai ser mais nervoso, você não vai ser mais nervosa, você não vai ser mais muito alegre. Não, mas Deus reorienta. O que Deus faz? Deus tempera através do Espírito Santo os nossos temperamentos, o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele tempera para quê? Para que nós venhamos a usar e ter as características do homem que anda segundo o Espírito Santo de Deus, que está lá em Gálatas. Então, olha que interessantíssimo isso, né? Deus não tira, Deus não arranca, mas Deus reorienta. É o que Deus quer fazer conosco durante toda esta semana, nessa jornada. Deus quer nos reorientar nosso temperamento, reorientar, nos fazer entender como nós somos, né? Porque de verdade, né? Como nós vamos entender, né? Ninguém domina o que não conhece. Não é verdade? Não tem como eu me dominar ou eu dominar algo se eu não conheço. Eu nasci assim, eu sou desse jeito. Não, calma. Deus, através do seu Espírito, Ele nos ajuda a reorientar, Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, temperada, para que a gente saiba lidar com a situação. Amém? Então, nós precisamos saber nos relacionar. Por quê? Porque quem não consegue se relacionar não convive com pessoas. Então, o fato de nós entendermos o nosso temperamento não é só para nos dominar, mas é para que a gente se relacione também com as outras pessoas. E isso é muito importante, porque hoje nós vemos tantos relacionamentos destruídos, tantas pessoas que não conseguem se relacionar com outras. Por quê? Porque elas muitas vezes são explosivas no seu temperamento, ou muitas vezes preferem não falar nada e sofrem ali sozinha, não tem aquele equilíbrio, né? Então Deus nos fez para ser seres que sabem se relacionar, que se relacionam, né, uns com os outros. Então nós precisamos nos relacionar e para isso precisamos nos entender e entender qual é o nosso temperamento. Deus nos ensina a relacionarmos com pessoas diferentes, né, de diferentes temperamentos. E o que eu mais aprendo com isso é conhecer o meu e conhecer do outro e saber que o mundo não gira ao meu redor. Olha que interessante. Não é somente eu me conhecer, como eu disse, mas é saber que eu também preciso respeitar o temperamento do meu irmão e saber que o mundo não gira ao meu redor. Eu não tenho que querer que o meu irmão seja como eu, que a minha irmã seja como eu, mas eu preciso aprender a respeitar os seus limites, a respeitar o seu jeito de ser, né? Então, traumas, acontecimentos na infância afetam o nosso temperamento, mas nós não podemos usar como desculpa para não mudar e também para não melhorar, não é verdade? E sim permitirmos sermos o quê? Reorientados por Deus. Então nada é desculpa para que não haja uma mudança. Se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, queridos, querida, nós temos sim condições de sermos reorientados e melhorados através do Espírito. Então o temperamento, ele explica o nosso comportamento, mas não deve servir de desculpa para ele. Então chega de dar desculpa para o nosso temperamento, né? Chega de, eu sou descontrolada porque eu sou assim. Não. Essa semana nós vamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo, a ter o quê? Domínio próprio, não é verdade? A ser o quê? A reorientar, né? O nosso temperamento. Lá deixa eu ver quando eu aqui para vocês. Romanos no capítulo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Olha o que diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo tinha esse mesmo conflito. Gente, eu quero fazer o bem, não consigo. Né? O mal está em mim, está na minha carne. Mas nós que somos nascidos de novo em Cristo Jesus, nós temos a condição, sim, de guiados pelo Espírito e orientado por Ele, nós termos o que? Domínio próprio. Lá em Gálatas fala sobre isso, que nós temos que ter em nós o fruto do Espírito. Então, nessa jornada de hoje, que você medite nesta palavra, que você entenda, que você comece já a perceber como é o seu jeito, como você é, o que acontece quando você é afrontado, confrontado, o que acontece quando alguma coisa não sai fora do controle, o que acontece quando não sai do jeito que você quer, qual é o teu comportamento, né? Como nós vemos, como você reage, né, de primeiro momento.
quem é você de verdade e como você se apresenta ao mundo. Então, nessa jornada, nós vamos estar falando nessa semana sobre isso, mas que na jornada de hoje você já possa começar a identificar aí alguns pontos, né? Existe, né, os 4 temperamentos, que é melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Eu sei que tem outras pessoas que falam, tem um outro nome que se diz, mas nós vamos tratar como temperamentos aqui na jornada, tudo bem? Então não se esqueça de estar comigo aqui amanhã para nós darmos continuidade, tá? Chame mais pessoas, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também estejam aprendendo juntamente conosco sobre temperamentos. Eu não vou falar por qual temperamento eu vou começar, é surpresa para você amanhã, para que você me acompanhe toda semana, combinado? Deus abençoe a sua vida, medite, já comece a identificar em você alguma coisa e vamos estar junto aprendendo com Deus, junto com a palavra de Deus, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue, mas com o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Não foi que Jesus falou que ia nos deixar um consolador, um ajudador, que ia estar conosco todos os dias? É ele que vai nos ajudar nessa jornada dessa semana, amém? Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima jornada de lições e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal, se inscreva, seja um inscrito e venha participar conosco dessa jornada. Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.